Boa tarde para todos e todas. Meu nome é Gregório Magalhães Costa, eu sou o pai do Pablo, que está aqui. Eu sou professor do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, o CAPUERJ, com muito orgulho mesmo. Vários colegas aqui de equipe, de departamento e da nossa unidade. Eu sou um homem de pele clara, cujo traço característico é o uso de um cavanhaque. Eu tenho um cabelo bastante ralo, penteadinho assim pro lado direito, eu sou bastante calvo. E eu sou o novo presidente da UERJ. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Fernanda Skonik, sou uma mulher branca, não caucasiana, com cabelos e olhos castanhos. Meus cabelos são cacheados acima dos ombros. Eu estou vestindo uma camiseta branca, escrito em preto: "O futuro será anticapacitista", e uma saia preta, e um colar de fuxicos coloridos. Boa tarde, eu sou Leonardo Kaplan, sou um homem branco de cerca de 1,80 m, tenho cabelos pretos agrisalhados, uso 2 brincos na orelha esquerda, estou vestindo uma camisa vermelha com um adesivo da Chapa 2, Arrancar a Alegria ao Futuro, e sou professor da Faculdade de Educação. Sou pai do Eduardo, comunista e rubro-negro. Meu nome é Vitor, sou um homem branco, ao contrário de Gregory, tenho bastante cabelo, os cabelos comprido, tenho barba, uso alguns piercings, estou com um look comunista também vermelho, sou professor do Instituto de Letras, mais especificamente do Departamento de Letras Anglo-Germânicas, na área de língua inglesa, e sou torcedor do Bahia, que por sinal ganhou ontem, né, Gregory? Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Afonso, eu sou professor de comunicação do Departamento de Jornalismo. Sou um homem de pele clara, 1,67 m, calvo. Estou com uma camisa tom avermelhado, também com adesivo da nossa chapa Arrancar a Alegria ao Futuro, e vestindo uma calça jeans. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é José Rodolfo, sou professor da Faculdade de Serviço Social, sou um homem negro de 1,84 m, tenho cabelo curto, uso uma barba e um bigode são um pouco grisalhos, visto roupas claras, porque hoje é sexta-feira, e tenho um símbolo, uma tincra sankofa na minha blusa, e do outro lado tenho um adesivo da Chapa 2, agora a gestão Arrancar a Alegria ao Futuro, e sou o primeiro secretário da UERJ a partir de agora. Eu não descrevi como eu estou vestido, eu estou com uma camisa vermelha, tá? Eu também uso o bottom da Chapa 2, Arrancar a Alegria ao Futuro. Do outro lado, auxílios no contra-cheque. E uso uma camisa vermelha da campanha Universidades Estaduais, Municipais e Distrital, quem conhece defende. E sou tricolor, como deu para perceber pela provocação do Vitor. Mas tem o jogo de volta. Essa vitória que anunciamos hoje não é uma mera conquista eleitoral, e sim uma vitória da categoria docente da UERJ, da comunidade da UERJ como um todo, do sindicalismo fluminense, do sindicalismo combativo, autônomo, de base, de um modo geral. É certo que a direção que toma posse agora foi parte ativa e fundamental desse processo vitorioso, planejando, organizando, mas ninguém ganha nada sozinho. As grandes vitórias são conquistas coletivas, como dá para perceber nesse auditório lotado. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. As pessoas libertam-se em comunhão. Podemos parafrasear Paulo Freire dizendo que ninguém conquista nada sozinho, as pessoas conquistam em comunhão. Se não fosse cada docente se mobilizando, votando, pedindo voto para as e os colegas, fazendo vídeo e ou card de apoio, curtindo e comentando nossas postagens nas redes sociais,
e longos etc., nada disso teria sido possível. Portanto, essa vitória é de todas e todos nós, e de cada uma e cada um de nós. Enfrentamos uma máquina poderosa, e ainda assim, a categoria docente da UERJ conseguiu com uma vitória cachapante por uma vantagem de votos expressiva, em que a chapa 2, agora a diretoria, venceu por 329 votos contra 171. Às vezes, o número final de votos já diz tudo. Portanto, essa vitória, a massiva votação em nossa chapa representa não um apoio simples aos docentes que compõem a agora nova direção. Ela simboliza o imenso apoio a um programa de luta coletiva, ao sentimento de que não é mais possível se resignar diante a situação calamitosa que nos encontramos. Reverbera que após uma das maiores eleições de nosso sindicato, as e os docentes estão dispostos e preparados para enfrentar de forma conjunta os grandes desafios que se apresentam e, mais importante, estão prontos para vencer e venceremos. Precisamos parabenizar nossa colega e amiga Carol Brasil, do CAP, que nos representou na comissão eleitoral, realizando um trabalho fundamental. Parabenizamos também nossos colegas e amigos do CIEL, do CAP, Carlos Felipe, da Faculdade de Serviço Social, que foram nossos fiscais de apuração. Parabenizamos também os representantes das correntes do movimento estudantil que atuaram como nossos fiscais de mesa, além das e dos colegas que se dispuseram a realizar essa tarefa, como Jefferson, da Faculdade de Serviço Social, a Andressa e o Luiz Paulo, do CAP. Parabenizamos também a todos os conselheiros e conselheiras representantes eleitos que também tomam posse nesse momento conosco. Para umas duas forte, mais capilarizadas junto à base, é importantíssimo termos um conselho de representantes mais amplo e representativo possível. Foram 11 unidades que elegeram representantes e faremos eleições complementares para ampliar ainda mais o Conselho de Representantes das UERJ. Reiteramos nosso compromisso de trabalho conjunto e permanente com os nossos representantes, que serão sempre convocados para reuniões, assembleias e todos os outros espaços de construção das lutas. Não podemos deixar de parabenizar também a Comissão Eleitoral pela lisura e transparência em todo esse processo, o que fortaleceu a nossa democracia sindical diante de uma das maiores mobilizações eleitorais da história da nossa seção sindical. Toda essa mobilização incrível que preservou o nosso sindicato autônomo, combativo e de base precisa seguir para alcançarmos nossas demandas, tanto as mais urgentes, corporativas e primárias, quanto as mais abrangentes, as de médio e longo prazo, e tudo aquilo que precisamos e merecemos. É fundamental seguirmos nesse embalo, mantermos e ampliarmos essa mobilização para os desafios que se apresentam. Hoje é um dia de festa, mas também de tomarmos consciência dos desafios e das profundas responsabilidades implicadas nessa tarefa. Cumpriremos nosso dever enquanto direção, apurando, analisando, avaliando, buscando avanços, levantando os caminhos, táticas e estratégias possíveis para apresentar a categoria, para que as e os docentes possam decidir autonomamente, com consciência e embasamento. Não seremos uma direção encastelada e alheia aos nossos pares. Sabemos que só avançaremos juntamente com a base, mobilizando, debatendo e construindo coletivamente com a direção
com o Conselho de Representantes, comissões e grupos de trabalho. Contamos com a energia da base da categoria para lutarmos juntos pela conquista de nossos direitos. Esse é o único caminho possível para a vitória. Como sabem, antes de sermos direção, sempre fomos um movimento sindical de luta a partir da base. Nosso trabalho não começa hoje. Seguiremos tocando a campanha de filiação e de refiliação, que já começou antes mesmo da eleição e seguirá até o último dia de nosso mandato. Nos comprometemos a convocar a próxima eleição dentro dos prazos regimentais, sem uma prorrogação desnecessária e indesejada de mandato. Nos comprometemos a respeitar o Estatuto do Andes, assim como o Regimento Geral da ASDUERJ, aprovados pela nossa categoria. Faremos uma direção colegiada, não só entre nós, mas também com o Conselho de Representantes e com toda a categoria. Como prometido em campanha, realizaremos uma eleição complementar para o Conselho de Representantes, ampliando o número de unidades representadas. Organizaremos uma comissão de mobilização autônoma, que terá toda a estrutura e auxílio necessário para ajudar a montar e efetivar as lutas, assim como manteremos e fortaleceremos a comissão organizadora das e dos aposentados. Criaremos um grupo de trabalho de pesquisa para a qual já convidamos nossa amiga Jussiele e nosso amigo Jean Felipe. Nossas assembleias serão dinâmicas, respeitando a categoria docente, já tão precarizada e exausta. Respeitaremos as decisões de assembleia e faremos de tudo para viabilizá-las e implementá-las. Diante da complexa genocidia. E pautaremos um debate sobre a adesão coletiva a plano de saúde que não enfraqueça a nossa bandeira de defesa do SUS. Debateremos também um modelo de universidade emancipatória, estrutura, estimule a cooperação e evite o assédio e a competição. Faremos parcerias buscando ação conjunta com os sindicatos combativos e forças combativas do Rio de Janeiro e do Brasil, a começar pelo nosso co-irmão CEP, mas também com o setor da saúde, com outras seções e associações docentes e com os outros segmentos da educação, o que já se passa no FEPERJ, Fórum dos Segmentos da Educação Pública do Rio de Janeiro. A direção não se negará a utilizar estratégias de vanguarda quando necessário, mas precisaremos da mobilização docente a maior parte do tempo. Pois só uma forte pressão sobre o governo Cláudio Castro e sucessores pode nos aproximar de nossos objetivos. Fazendo um adendo, eu acho que essa campanha de filiação que o Léo citou é fundamental, não apenas para fortalecer o sindicato financeiramente, mas para agregar os novos docentes que conhecem pouco o sindicato, os docentes que resolveram se desfiliar por questões diversas e que gostariam de voltar para o sindicato e criar uma categoria bem coesa, né? e que possa trabalhar junto. Seremos autônomos em relação às administrações institucionais, fazendo as devidas críticas e nos unindo a toda a comunidade para levarmos a cabo nossas demandas, como já fizemos no passado na conquista de emendas prioritárias, junto com o Sinto-PERJ e o movimento estudantil, coisa que faremos sempre que for necessário. Relembrando o que já defendemos durante os debates, autonomia significa independência política para representar os interesses da categoria docente e não servir de correia de transmissão de interesses alheios à luta sindical de nossa categoria. Pressionaremos a Secretaria da Fazenda, a Cefaz, e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, SECT. As articulações com as ASDUERJ serão necessárias, porém não são suficientes, sem uma forte pressão sobre o governo, que é quem possui a caneta. Não podemos prometer resultados, mas podemos prometer todo o empenho e compromisso que a categoria enxerga e enxergou em nós quando voltou nesta nova direção.
Esse empenho e compromisso com as nossas pautas nos aproxima de conquistá-las. Disputa implica na nossa recomposição que atinge a todas e todos os docentes, até os aposentados, assim como os auxílios saúde e educação. Como o auxílio educação se trata de verba indenizatória, não pode atingir os aposentados, mas estudaremos um meio de fazer com que o auxílio saúde possa beneficiar também as e os aposentados. Enfrentaremos o PL 6.035/2025, enviado por Cláudio Castro Alerj, para retirar os royalties do petróleo do Rio Previdência, em um sério ataque aos aposentados e à nossa aposentadas e à nossa aposentadoria. Vamos encarar uma contra-reforma administrativa neoliberal, que pretende acabar com a estabilidade do servidor público e abrir caminho para a privatização de todo o setor público do país, em mais uma tentativa de favorecer o acúmulo brutal de capital em detrimento do bem-estar social e do bem público. Não podemos esquecer da batalha para reverter a demissão sumária, arbitrária, do camarada João Paulo Cabreira por parte da SEDUC, uma evidente perseguição política, precedente perigosíssimo para toda a docência e para todo o serviço público, especialmente para o sindicalismo. Lutaremos pela volta dos triênios para as e os docentes que ingressaram na carreira em editais publicados depois de 1º de janeiro de 2022, como eu. O parágrafo 3º da Lei Complementar 194/2021 permite a criação de um adicional de tempo de serviço vinculado ao desempenho e que articularemos para que seja implementado, entendendo o desempenho como TDG. Paralelamente, empreenderemos uma luta prioritária pela revogação desta lei. Finalizaremos a luta para que triênios incidam na dedicação exclusiva DE, o que pretendemos fazer até outubro deste ano, mas, se necessário, até que essa demanda seja implementada definitivamente. Enfrentaremos a crise financeira da nossa seção sindical com sobriedade e inteligência, utilizando as praxes de nossos colegas de várias áreas do conhecimento, de modo a reestruturar nossa organização, recuperando uma saúde financeira que viabilize a implementação de nossa luta. Tomaremos pé junto à Supereg sobre a proposta de estabelecer um concurso unificado docente que garanta a efetiva aplicação das cotas raciais para concursos docentes, conforme a Lei nº 12.990 de 2014, mas também para além desta lei. Vamos organizar colegas docentes, negras e negros, para debater essa e outras temáticas. Nada sobre nós sem nós. Lutaremos também pela vaga de professores com deficiência nos concursos, o que não é apenas um dever moral, mas o cumprimento à nossa Constituição. É também fundamental a garantia de condições de trabalho e permanência para professores com deficiência, fração de nossa categoria ainda hoje invisibilizada em nossa universidade e movimento sindical. É a luta da classe trabalhadora. Será uma luta antirracista, anticapacitista, antietarista, antimachista, antipatriarcal, anti-LGBTfóbica e contra qualquer tipo de xenofobia. Depois que pisamos neste solo e ficamos raízes deste solo entre a Mangueira e Maracanã, somos todos uergianos. Independentemente de sermos... Somos todos uergianos, de ser do local de origem que viemos. Nativos ou adotivos, somos todos uergianos. Sabemos que essas especificidades da classe trabalhadora não nos dividem na luta. Pelo contrário, demonstram o reconhecimento da nossa diversidade e fortalecem a solidariedade que há entre nós. Uma luta que viabiliza todas as outras é a pela autonomia financeira da UERJ, o que fortalecerá a autonomia política da nossa universidade, buscando estabelecer os 6% da receita corrente líquida do Estado do Rio de Janeiro, que era garantido pelo parágrafo único do artigo 309 da Constituição do nosso Estado. Só para ter uma ideia, se esse princípio fosse aplicado no nosso orçamento desse ano, o orçamento teria sido de 6 bilhões de reais e não os 2 bilhões reais
foram realmente praticados. Uma diferença brutal, que poderia garantir bolsas estudantis, PCCs dos técnicos universitários e a nossa tão sonhada recomposição, inclusive o valor total, que seria de 110%. Por fim, vale ressaltar que sabemos do tamanho dos nossos desafios e das nossas responsabilidades, que são proporcionais ao tamanho do nosso compromisso. Compromisso com as demandas da nossa categoria, com a democracia sindical, com a autonomia, com o socialismo, com as lutas anticapitalistas e as lutas da classe trabalhadora. A partir de amanhã, começaremos um trabalho árduo, intenso, e a partir de amanhã mesmo, que já temos reunião amanhã, né, inclusive. Começaremos um trabalho árduo, imenso, mas também vigoroso, pujante e inspirado. Reforçamos o agradecimento a todos, todas e todos que nos apoiaram e a quem esteve e está conosco nesse momento de posse. Por hora, vamos à luta e vamos à festa. Gente, desculpa abusar um pouquinho, tá todo mundo querendo tomar uma cerveja Heineken na festa. Só pedir para ter saudação aqui, tem alguns sindicatos amigos, tá? Muito rapidamente, Pedro II, Associação dos Assistentes de Pedro II, presidenta Gilda Moreira tá aqui. Regional Frente do CEP, Rebeca tá aqui. A PG, o ERG também tá aqui. Tá? Então temos muitos movimentos, sindicatos aqui representados. Muito obrigado. Vamos tomar Heineken que a gente merece comemorar.